Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Pro vídeo de hoje, a gente recebeu um convite super legal. A gente vai participar de um escape room. Fala pra gente aí, Chuchu, o que é um escape room? Bom, eu não tenho muita propriedade pra dizer porque eu nunca fui em um, mas até onde eu sei, normalmente são salas que têm uma história. E normalmente você tem um período de 1 hora pra sair dessa sala, só que resolvendo, tipo, desafios, assim. Você tem que resolver enigmas. Então você tem alguns enigmas pra resolver pra você conseguir sair dessa sala. Então, até onde eu sei, um escape room é isso. Eu nunca fui, mas eu sei mais ou menos como funciona. Tá animada? Sim, eu gosto dessas coisas. Eu realmente acho bem legal. Eu tô jogando um jogo que tem essa temática agora. E ele é super complexo. Já fazem dias e horas que eu jogo. Então é uma coisa que eu realmente gosto, o Chuchu também gosta, porque ele me ajuda bastante, né, com alguns enigmas. Cada um é bom em alguma coisa, então a gente une isso. O que para um escape room, né, até onde eu sei, normalmente você vai em grupo, com mais de uma pessoa, enfim, e normalmente as pessoas têm que trabalhar em grupo para conseguir sair das salas, né, então é importante conseguir conciliar as opiniões e trabalhar em grupo. E agora a gente tá preparando aqui algumas perguntinhas que a gente vai fazer pro dono do escape room depois. A conversa com ele vai ser em inglês, mas a gente vai se esforçar pra pôr uma boa legenda pra que quem não consegue entender inglês consiga pelo menos entender o que tá acontecendo. Então eu tô aqui preparando algumas perguntas, né, que eu selecionei pra gente poder fazer. E eu tô escrevendo na minha máquina de escrever essas perguntas e já tô escrevendo em inglês pra facilitar um pouco a nossa vida, pra não precisar na hora ficar traduzindo do português pro inglês, né? Então as perguntas já estão em inglês. Eu acho que vai ser bem legal, são perguntas bem interessantes. Enquanto isso, o almocinho tá quase pronto ali. A gente vai seguir aqui com essa parte de organização, porque daqui a pouquinho a gente já vai lá pro escape room. E tem alguém que tá tentando entrar no clima por aqui, de escape room, enigma, não é não, Chuchu? Sim. O que é que você tá aprontando por aí, senhorita? Tô jogando Blueprints. Tô na parte do enigma das caixas. Fácil isso daí? Difícil? Como é que é? Às vezes é fácil, às vezes não é. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis. O de hoje tá confuso, mas normalmente a gente não erra tanto assim. E daqui a pouquinho é hora do escape room então, senhorita. Então, pessoal, agora já chegou a hora, a gente já tá indo lá. É numa cidade que fica bem próximo daqui de casa, o nome da cidade é Ereti. Fica nessa cidade, é bem pertinho daqui, dá mais ou menos uns 25, 26 minutos. Então a gente já tá indo pra lá. E vamos ver como é que é, né? E como é que tá as expectativas, Chuchu? Fico um pouquinho nervosa, né? Porque não tô habituada. Mas e pro escape room mesmo? Como é que tá? Pro escape room, tô nervosa também. Vai que não dá tempo da gente terminar, né? Eu tenho um pouco de vergonha, vai que, sei lá, a gente é muito ruim, né? Eu tenho medo da gente ser muito ruim. Não por trabalhar em equipe, mas por não saber resolver as coisas, né? Na hora. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Sim. O Escape Ereti fica aqui na Bélgica, na cidade de Ereti, e é uma experiência de escape room cheio de mistério, diversão e desafios, que vão colocar as nossas habilidades à prova. Se quiser saber um pouquinho mais da história por trás do jogo e quem tá por trás dessa aventura, a gente colocou os links e detalhes na descrição aqui do vídeo. E claro, aproveita para seguir as páginas do escape room. Os links pro Facebook e pro Instagram também estão aqui na descrição. Agora, bora pro escape room. E aí, pessoal, tudo bem? A gente acabou de chegar aqui no escape room. A gente tá aqui com o Serge, que é o dono do escape room, e ele vai mostrar um pouquinho da história do escape room pra gente. The story goes about your best friend Elise, and she's together with Daniel. After a period of 3 months, he asked her to marry her, and she said yes. The only thing what you know about Daniel is that he is a great chess player. That's the only thing what you know about Daniel. So he invited you as a witnesses for the wedding to do the last things about preparation for the wedding. And you enter the castle, Chateau Elise, and there's nobody. You hear some organ music and find some things about Daniel and who he really is. It's up to you to find out
what is the secret of Castle Chateau Elise and find out who Daniel really is. First of all, did you ever play escape rooms? Yeah, I played once. No? Okay. Then firstly, I'm gonna say something technically for a room. A room has some candles and they are glued on the table or something. So don't pull too hard on the candles because otherwise they come loose. And also there are lights in the room that are normal lights. You don't have to turn it around. You can turn it several times, but you can turn it out, but then you don't have any light anymore, so that's not the best idea. Yeah. So, alright, good. Yeah. Mas agora a gente não vai poder levar o celular lá pra dentro, não. O celular fica aqui e a gente que vai lá pra dentro. A gente acabou de jogar o jogo, foi bem complicado, foi difícil, mas a gente deu conta em 1h07. E agora eu vou fazer algumas perguntas pro Sérgio para tentar conhecer um pouquinho mais sobre a história do escape room, sobre os desafios de manter o escape room, se foi fácil, se foi difícil, construir, elaborar todos os puzzles, todos os desafios. So Sérgio, how did you come up with the history of the escape room? In the past we played also very much escape rooms, me and my wife, and at a certain moment, we decided to build one on our own, and we started just with flat white paper on the table. We write down some ideas, and at a certain moment, one of the ideas was, this is really good. This we have to work out, and this we have to try, and then we just got started. This is how it all went out because. It's nothing more about that. It was just putting the things on the paper and just start with building our own escape room with our own hands, building the plates in the room, making the story or taking the story and implement it in the puzzles, and that was it. It sounds easy, not? It sounds easy, but I think that it just sounds easy. To make everything is probably a bit complex, no? But it was very, very, very nice implemented, Serge. Congratulations for this, really. It's impressive. Did you create all the puzzles by yourself? We did it all by ourselves. And this is my wife and me. We worked together. Me as a technical guy. I did technical stuff, programming, because it's a little bit programming in the room. It all goes automatically. And my wife, she did all the puzzles. She looks through something and she can make a puzzle out of it. Yeah, that's a really nice gift she has. She looks through something and it pops up in her mind of this is a puzzle, we should do this and this and this with it. And then I said, I can make it also automatically. And then this was the connection we had. So and then we started. What was the fastest time that someone accomplished the game? The game takes 1 hour, 60 minutes. And the fastest time, it was around 36 minutes. They jumped out of the room without any clue, without any hint. That people were just like, they've been here before. They go from puzzle to puzzle and they solved it all. That was the quickest time. It's not happens too much, but the most players are playing around 60 minutes, let's say. A little bit before, 5 minutes before the 60 minutes or 5 minutes after the 60 minutes. So that's the time frame the normal players are playing, but sometimes it happens that they go very fast. And do you have any average of percentage of people that can accomplish and that fails the game? A lot of people asking, this is a good question. A lot of people are asking this. I'm not taking notes from how many people, but my belly feeling says that 65-70% of the people can escape in the 60 minutes. If it is your first escape room, then it can be hard, because then you cannot imagine what you have to expect. But if you played already, let's say 3, 4, 5 escape rooms, then normally around 60 minutes you can escape. Sometimes it's been between the 60 minutes and sometimes not.
very hard to say. No, it's a good indication. And the last question, Serge. Have there been any funny or unexpected situations during the game? I know what was the nicest thing, or the thing what happened here, that somebody asked it, she was pregnant. No, it was by the Mary. No, now I remember. Yeah, it's mm-hmm. She was going to marry. That was it. She was searching 2 witnesses, and their best friends were coming to play with her, and she asked me before via email that she could put something in the room. That was it. There was on the paper something like, would you be my witness for the wedding that is coming in a few weeks or a few months? Mm-hmm. And the 2 people that were playing with her first didn't know that it was a real question. They thought it was in the game, because it goes about a wedding also with Daniel. So in the first impression, they were not thinking is this a real question, or is this part of the game? So that was something really funny. And one of the girls, she said, "Oh, but this is a real question." Of course, yes. And the other one, she was playing and she get it after 1 or 2 minutes, and this is a real question. So that was really funny at that moment. Yeah. Serge, thank you for having us here. Thank you very much. Sorry to take too much time from you also. We really try to do our best to escape during the time, but we almost made it. Yeah. So again, Serge, thank you for having us here. Yeah. It was very fun. Chegamos em casa, Chuchu. Sim, chegamos em casa. Fala sério. Que legal, né? Sim, foi bem legal. Foi uma experiência bem divertida. Principalmente porque a gente já vem dos dias jogando, né, um joguinho que é justamente com essas temáticas de tentar chegar em algum lugar resolvendo alguns enigmas, né? Então é bem legal poder viver isso de forma física, né? Uhum. A estrutura do escape room do Serge é incrível, é muito bem feito. É muito bem feito. Dá pra ver o cuidado que ele teve desde a entrada. Tem um estacionamentinho pra você colocar o seu carro, até a parte onde você fica esperando o jogo começar. A parte onde ele dá a explicação da história do escape room também é bem legal. É bem legal. A forma como ele conta a história, né? Ele não só chega pra você e conta a história, tipo, aqui é assim, assim, assim. A forma, né, dele falar e dele se expressar. It's up to you to discover the secret of Chateau Elise and who Daniel really is. Justamente para te fazer entrar na história antes mesmo de você entrar na sala. Então, é todo esse cuidado que ele tem com não só com a parte interna, mas como ele vai apresentar a história para as pessoas que vão lá. E agora falando dos desafios, o que é que você achou? A gente se bateu um pouco, a gente se perdia em alguns momentos, assim, que a gente ficava meio assim, né? E agora? E agora? No começo, né, a gente acabou perdendo um pouco de tempo, porque quando você entra num lugar assim que você não sabe muito bem o que esperar, você fica meio perdido realmente, né? Tipo, pra onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Então a gente se perdeu um pouco no começo, mas até acho que a gente não demorou tanto pra descobrir, né, o que precisava fazer no começo. Mas ao longo, assim, que a gente foi seguindo, tinha algumas partes que a gente se encontrava muito rápido. Parece que a cabeça funcionava mais rápido. E tinha partes que a gente levava muito tempo pra conseguir entender para que lugar que a gente tinha que ir, ou qual era a forma de continuar. Nossa, parecia que a cabeça tava fervendo umas horas, assim. Eu tava com o rosto vermelho, até sentia quente. Eu tenho a sensação de que eu fui muito mais calma do que o Chuchu. Ele ficava muito assim, eu já não sei mais o que fazer, eu não sei pra onde que eu vou, eu não sei o que é isso, e não sei o que. E eu já tava mais tipo, não, a gente precisa parar e pensar, né, o que a gente vai fazer. Então eu tentava parar e tentava focar assim, tá, pô, a gente tem isso de informação. Se a gente já foi ali, a gente não pode ir de novo. Então pra onde a gente tem que ir agora, né, pra qual lugar que a gente tem que ir? E o nosso grande problema, talvez, é que a gente não se atentava tanto a certos detalhes, né, então tinha várias coisas que indicavam e a gente às vezes não percebia, sabe, era algum som, era uma luz, era alguma coisa, e às vezes a gente ficava meio tipo, o que tá
acontecendo. São pequenos detalhes que nesses tipos de lugares você tem que focar, porque às vezes são os pequenos detalhes que te mostram a direção pra onde ir. E mesmo o Serge sendo belga e tendo construído o escape room todo em holandês, tá traduzido pro inglês também. Tem pouca coisa que requer, assim, conhecimento super avançado de inglês. É bastante simples. É bem simples. As traduções foram bem feitas, o jogo no geral. É um jogo complexo, mas a complexidade não é por conta do inglês. A complexidade fica mesmo nos puzzles, nos desafios. Às vezes é por falta de atenção mesmo, né? Não é... Tem muita coisa assim que agora eu pensando, né, da gente resolvendo, foi falta de prestar atenção. É porque você chega uma hora que você fica tão desesperado pensando, meu Deus, pra onde eu vou? Que você esquece de prestar atenção no que você tem que realmente fazer, né? Então, você tá com alguma coisa aqui na sua frente e ao invés de você focar nisso, você tá pensando assim, meu Deus, eu preciso terminar isso aqui, porque senão eu não vou conseguir ir pra lá e ainda tem coisa pra fazer. Sendo que, tipo, você tem que focar aqui primeiro e não ali, ó, né? Na outra caixa ou na outra coisa que tem pra fazer. Porque em muitos momentos a gente ficava assim meio, tá, mas tem tantas coisas aqui. A gente tentava aqui, não dava certo. A gente tentava lá, não dava certo. E a gente esquece que tem que focar em alguma coisa e tentar fazer dar certo, né? Mas assim, o inglês era muito fácil. Eu que não tenho um nível avançadíssimo de inglês, né? Eu diria que o meu inglês é de um intermediário, talvez, né? E mesmo o meu inglês de um básico intermediário é muito entendível. Assim, até as dicas que a gente vai recebendo ao longo do desafio eram muito fáceis de entender. Então, assim, às vezes não era nem falta de interpretação nossa. A gente entendia mesmo, né? Às vezes a gente só ficava com medo de fazer certas coisas, né? Então você lia ali e falava, não, mas será? Será que eu faço isso? Mas será que eu posso fazer isso? Então a gente, em vários momentos, a gente tinha um pouco de medo se a gente podia fazer algo e daí ficava meio assim pra dar continuidade. E os desafios estavam super bem elaborados, né? O escape room todo é bem automatizado. O Sérgio disse que ele não precisa fazer nenhum tipo de interação. Ele só vai guiando os jogadores com algumas dicas, mas é tudo tipo, você faz uma coisa aqui e alguma outra coisa acontece lá do outro lado. É muito legal. Eu tinha jogado um escape room no Brasil bastante tempo atrás e era um pouco manual. Era tudo muito mecânico. Você tinha que realmente colocar alguma coisa e girar ou fazer alguma coisa acontecer. Ali você clica aqui, não sei o que, e tudo acontece. É bem legal. Eu fiquei bem surpreso. Eu gostei bastante. Teve algumas partes, né, depois a gente conversando com ele e tudo mais, e ele foi explicando, né, como funcionavam algumas coisas. E daí você percebe, assim, que, por exemplo, teve uma certa situação lá dentro que a gente não sabia se a gente tava certo. Aconteceu uma outra coisa lá e depois ele explicou que quando aquilo aconteceu é porque significava que tava certo. E foi ali um momento que a gente perdeu muito tempo, porque a gente não tava entendendo se aquilo tava certo ou não, mas realmente tava, e ele explicou o porquê que tava certo. Só que ele precisou mandar uma dica pra gente pra dizer que aquilo tava certo, porque porque a gente continuou naquilo. E daí ele teve que mandar a dica e falar assim, isso tá certo, agora vocês têm que fazer outra coisa. Daí aí que a gente parou de fazer o que a gente tava fazendo pra dar continuidade, porque a gente, tipo, já tinha acabado ali. E daí depois ele explicou que a consequência do que a gente fez era uma consequência automática, né? Então, assim, quando aquilo aconteceu, é porque a gente já tinha finalizado aquela parte. Não foi ele que avisou pra gente, né? É uma coisa que acontece quando você acerta. Então, eu não quero dar spoilers, né? Porque eu tô tentando explicar de uma forma, mas eu não quero contar o que foi que a gente fez e o que aconteceu, né? Porque pra outras pessoas irem lá, já não ir sabendo, né? Qual que é o que vai acontecer. Pra não estragar a surpresa, pra não estragar a experiência. Sim, mas é muito legal, porque é muito mais do que você imagina. Tipo, você entra lá e você vê uma coisa e vão acontecendo outras coisas e abrindo outras coisas que você fala, meu Deus, nem dá pra acreditar que tudo isso tá lá, tá dentro daquele lugar, né? Porque, não sei, é diferente, é bem diferente. É impressionante porque a gente até esquece que tá, sei lá, no segundo andar da garagem, né? Só num quartinho em cima da garagem. É muito bem feito, é muito bem feito mesmo. E tudo faz você entrar no clima, né? São os sons, tudo que acontece lá faz com que você entre no clima daquilo. Teve alguns momentos que eu até tava meio com medo, assim, pensando, meu Deus. É que quando eu jogo coisas que tem a ver com suspense, eu sempre fico pensando, meu Deus, vai aparecer alguém, alguém vai vir correndo atrás da gente, alguma coisa assim, né? Então você sempre fica meio apreensivo, tipo, meu Deus, será que vai aparecer alguém? Vai aparecer alguma coisa, né? Então você sempre fica, será que vai aparecer o rosto de alguém? Alguma coisa vai, sei lá, sair rolando e você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente sempre fica um pouco com medo, né? Do que, porque quando a gente não sabe o que nos aguarda, a gente normalmente tem um pouco de medo, né? A gente até levou um susto lá, mas não que a situação fosse para dar susto, mas aconteceu, foi inesperado e o Sérgio até explicou pra gente que muitas pessoas acabam se assustando nessa mesma
mesma parte, mas não é um momento que é pra dar susto. Mas acontece. Tipo, é porque acontece uma coisa que a gente ainda não espera. Então, você se assusta, mas não que aquela situação seja pra assustar, né? E olha só, se por algum motivo você tá de passagem aqui na Bélgica, ou até mesmo se você vive por aqui e quer experimentar esse tipo de experiência, acho que vale muito a pena dar uma chance pro Escape Room do Sérgio, porque foi genial. Foi bem legal mesmo. A história é muito boa. E é bem legal porque ele também tem o cuidado de conversar depois com as pessoas. Você não só simplesmente entra lá, faz e tchau, é isso, acabou. Não, você entra lá, ele conversa depois, né? Você tem um tempo, você pode conversar com ele sobre, e ele é super aberto a isso, e é impressionante porque normalmente as pessoas têm uma visão de que pessoas de outros países são mais frias, né, e tudo mais, mas ele é muito simpático, ele conversa e tudo mais, é bem tranquilo de entender também. Que meu inglês é bem mais ou menos, eu entendia, né, as explicações e enfim, então às vezes as pessoas têm um pouco de medo, assim, será que eu vou entender? Será que eu não vou? Será que ele é uma pessoa legal? Enfim, e ele é bem legal, ele é super, tipo, calmo pra explicar, ele explica, provavelmente se você não entender ele vai explicar de novo, então é bem tranquilo. Então, Sérgio, se você estiver vendo esse vídeo, coloca essa parte legendada, tá? Se você estiver vendo esse vídeo, obrigado de verdade por ter recebido a gente, obrigado por ter disponibilizado uma parte do teu tempo. A gente saiu de lá, já era noite, e a gente ficou muito feliz de ter participado. Foi uma experiência muito boa, e a gente com certeza vai ficar com excelentes memórias do Chateau Elise. Até, né, entrando nessa parte do Chuchu falando com o Sérgio, eu mesma tenho dificuldade de conversar, né? Meu problema realmente é conversar em inglês e eu sempre travo. Então eu fico nessa de eu quero conversar, mas eu não consigo, as coisas somem da minha cabeça, então a minha interação é sempre mínima. Mas eu realmente queria deixar claro que foi assim uma experiência muito legal. Eu realmente me diverti, apesar de eu não sei se isso transpareceu muito, porque eu não consigo me expressar. É sempre difícil você se expressar numa língua que não é a sua, porque é diferente, né? Você tem que procurar palavras pra dizer o que você sente e é um pouco complicado. Mas assim, foi uma coisa muito legal. Foi realmente muito divertido e eu gostaria às vezes de poder expressar melhor isso, né? Quando a gente conversa com outras pessoas em outras línguas, mas às vezes não acontece. Mas é realmente isso que o Chuchu falou. Foi muito legal. É uma coisa que vai ficar guardada pra gente, assim, né? Pra sempre, a gente sempre vai lembrar. Foi super legal. E provavelmente quando a gente for continuar jogando o nosso joguinho lá, o Blue Prince, provavelmente a gente vai lembrar desses momentos lá no Escape Room e pensar assim, talvez de uma forma diferente na forma de resolver os enigmas. E fica aqui um convite pra vocês, se algum dia você estiver passando aqui pela Bélgica, quiser fazer alguma coisa diferente, né, uma Bélgica fora do comum, eu acho que vale muito a dica de vir conhecer o Escape Room e a história, né, por trás do Chateau Elise. Então fica o nosso convite, foi uma experiência muito boa, então nós recomendamos que vocês venham participar disso também. E com certeza, quando outras pessoas da nossa família vierem pra cá, eu acho que vale a experiência da gente levar as pessoas lá. Claro que a gente tem que talvez se conter um pouco mais, né? Não sei se até lá a gente vai lembrar como se resolvem os enigmas, mas talvez a gente tenha que se conter um pouco e deixar as outras pessoas resolverem, mas eu acho que seria uma boa experiência levar outras pessoas lá também pra poder participar disso. E aqui na descrição do vídeo tem o link do site do Escape Room do Sérgio. Se você estiver interessado, vale a pena a visita e com certeza vai valer muito a pena a experiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like aqui no vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau!